Agora, vocês querem ver uma coisa complicada e muito difícil, você tenta fazer com que o mineiro pegue alguns costumes. Por exemplo, o mineiro esfriou um pouquinho, ele toma uma pinguinha. Esquentou um pouquinho, toma outra pinguinha para refrescar, né? Agora, você quer ver complicar o mineiro, você tenta fazer um mineiro tomar um chamado chimarrão. Ou aquele negócio que vocês tomam aqui, que aqui eu tenho, não. Aí, tererê. Para mim é coisa de baiano colocar no cabelo. Entendeu? Chega com aquele negócio. Primeiro, a cuia não tem aonde segurar e nem fica de pé. Aí tem um canudinho, você chupa literalmente. Aí chupa um, chupa outro, e traz para chupar de novo, é ruim. Aí se você pergunta, e um detalhe, que ele é amargo. E se você pergunta o nome daquilo, não é canudinho, é bomba. Eu não vou chupar bomba nem aqui, nem na China. Quer complicar a vida do mineiro? Oferece um chimarrão para ele. Né? O mineiro, o café, nós tomamos nosso cafezinho, né? O nosso cafezinho, ele tem que estar numa temperatura legal, porque senão a gente sopra. Aquele chimarrão, para tomar aquilo, tem que soprar. Tem um amigo meu, o Diogo, vocês devem conhecer, o Diogo Duarte. O Diogo, nós vamos fazer um evento em Maceió. Olha só, o Diogo põe na cabeça de levar uma cuiazinha daquela. Aquilo é cuia que chama mesmo? Cuia. Uma cuia de presente para cada participante. Eu falei, Diogo, você é louco, você está aqui no Nordeste, você vai dar uma cuia de chimarrão para o nordestino. E eu falei um desafio. Eu quero ver vocês, aqui do Nordeste, fazerem um post lá no Facebook, tomando chimarrão nessa cuiazinha que o Diogo está dando para vocês. Ninguém fez, mas alguns encheu de farinha, né? Negócio, e comeu, né? É por aí. Então, o dia que vocês forem em Minas Gerais, gente, não se espante conosco. Nós somos receptivos, né? E está lá aberto para vocês. Depois eu ia até passar um vídeo para vocês aqui da nossa Minas Gerais, que é uma coisa bacana. Eu até esqueci no intervalo do Bruno, eu podia ter feito isso. Bom, nós temos 20 minutos para nós terminar. Olha só, vocês ainda devem observar se vai ocorrer, se está ocorrendo PDV, né? Programa de emissão voluntária, caso o município for instituir, é comum nos inícios de mandato isso acontecer, porque tem necessidade de cortar, né, gasto, decorrente de decisões judiciais, quando for o gasto com o pessoal, despesa de competência no período anterior de apuração, vocês devem estar fazendo processo administrativo. As despesas com inativos e pensionistas, né, são objeto sempre de estar analisando. Aqui outra coisa que eu já falei e volto a repetir, que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo deve estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Lembrando que deve levar em consideração os recursos vinculados. Esse cronograma, ele é uma ferramenta de gestão, assim, fantástica, mas dá trabalho para fazer. Então, a área contábil, a área financeira deve se dedicar a isso e vocês devem acompanhar a execução desse cronograma. Ele é muito importante para o controle interno. Aqui nós já falamos das despesas com o ensino, e ontem eu mencionei do parágrafo 5º do artigo 59, lá da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, onde vocês devem exigir a movimentação dos recursos destinados ao ensino em conta específica, né? E ela funciona mais ou menos dessa forma. Olha só, vamos imaginar que o arrecadou 1.000 de IPTU. Desses 1.000, tem que tirar R$150 para a saúde, que é os 15%, né? No mínimo. E 250 no mínimo para o Fundo Municipal de Educação, que corresponde a 25%. O restante são os recursos ordinários. Lembrando que essa transferência ela deve ocorrer em até 10 dias após o crédito. Mas o que a gente recomenda? Que seja feito imediatamente quando chegou o recurso. Todos os recursos que são ordinários que vão para uma conta bancária específica. Lembrando que uma conta bancária que entrou o recurso é uma conta bancária de arrecadação, que deve ser transferida à conta final, para garantir isso na destinação dos recursos. Vamos imaginar que arrecadou 5.000 de IPTU. Imediatamente, R$3.000 vai para a conta de recursos livres, que nós chamamos de recurso ordinário. No mínimo,
R$50 que vai para a conta do Fundo Municipal de Educação, corresponde a 25%, e R$750 vai para a conta da saúde. Lá na saúde, isso aqui também são recursos vinculados à aplicação de saúde. Existem outras contas? Existem, como programas, FNDE, Fundeb e assim por diante, né? Então, se entrou, foi para essa conta aqui. Vamos imaginar que chegou o FPM. Se chegou o FPM, 20% do FPM já é deduzido ao Fundeb, a composição do fundo, né? E aí, R$5.000 vai direto para a conta educação. Somando, que corresponde a 5%, com os 20% aqui, já deu os 25% da educação. Esses 5.000 aqui já foi direto para aquela conta que já recebeu na demonstração anterior, né, o outro valor. Obviamente, para a saúde também vai 15%. E aí o que sobrou, 60.000, vai para a conta ordinária. Então, a conta FPM, ela é uma conta recebedora, ela não arrecadadora, ela não é mais uma conta de movimento. Isso vocês da Controladoria devem orientar a área de finanças de vocês, para não fazerem mais confusão de pagamento de fonte de recurso. Então, é mais ou menos dessa forma. Já na execução da despesa, né, por exemplo, aquisição de pneus para o transporte escolar, eu posso utilizar recurso vinculado aos 25%, posso usar recurso vinculado aos 40%, transferência do Fundo Municipal da Educação e posso também a transferência do salário da educação. Ou seja, para custear essas despesas, eu posso vincular essas despesas a essas fontes, né, de recursos, que vai garantir um gerenciamento mais eficaz da área de educação. Bom, outras coisas que você deve acompanhar lá no ensino, que é a remuneração e aperfeiçoamento do corpo docente, que nós chamamos de qualificação continuada, aquisição e manutenção de construção e conservação das instalações, manutenção de bens e serviços, levantamento estatístico, atividades meio necessárias para a manutenção do ensino, concessão de bolsa de estudo, amortização de custeio de operação de crédito, né, destinado à área de ensino, aquisição de material didático escolar, manutenção de programas, etc. Lá na saúde também não tem muita diferença em relação a isso, é só fazer a transferência adequada dos recursos vinculados à educação para a conta específica, e as despesas, elas já são bem conhecidas, né? Então, é tranquilo, ó, vigilância, saúde, com pessoal, etc, etc. Então, nós já falamos disso ontem, por isso eu acho que já posso adiantar aqui. O que eu quero falar para vocês, antes de nós encerrarmos, controle de bens, nós já falamos ontem também, repassa à Câmara, também fizemos esse comentário, acho que ontem, antes de ontem, consórcios, né, patrimônio, hoje mesmo já comentamos ontem também a respeito do patrimônio, né, e eu quero, Instituto de Previdência próprio, vocês do controle interno têm que acompanhar esses repasses, inclusive aquilo que foi inscrito em resta a pagar. Caso ocorra parcelamento de dívida com o Instituto de Previdência, vocês devem dar o parecer de vocês, né? Conselho do Fundeb, comentamos sobre o Conselho do Fundeb, fluxo de caixa, notas explicativas, né? Lembrando que a Controladoria deve estabelecer norma de guarda dos documentos que comprovam a execução orçamentária, financeira e patrimonial, né? As notas de empenho devem estar organizadas conforme norma do Tribunal de Contas para efeito de fiscalização. E aí deve ser remetido em tempo hábil para o controle interno os seguintes documentos: os atos legislativos e administrativos, leis, decretos, portarias, os originais têm que ficar no controle interno, em forma de livro, com termo de abertura, termo de encerramento. Esses livros devem ser transformados em livro eletrônico e colocado à disposição do usuário no portal da transparência, no link lá, acesso à informação pública, né? Processo de licitações concluídos, eles devem ser remetidos para o controle interno, como nós explicamos ontem. O controle interno, além de manifestar no processo, né, ele deve ter a guarda desses documentos, ou seja, os processos, quando forem concluídos, eles devem estar sob o poder do controle interno, e o controle interno deve emitir parecer de auditoria. É uma segurança que o gestor tem, que os membros da comissão de licitação ou aquelas que atuaram no processo também têm,
que está sendo previamente analisado por o órgão fiscalizador do município. Então, sei que não é prática usual nos municípios de vocês não terem a guarda dos processos administrativos de licitação, mas eles devem ficar sob a guarda de vocês, e não na comissão de licitação, porque a comissão de licitação ela entra e sai do processo em tempo hábil, né? Processou, julgou, adjudicou, ela acabou, ela saiu do processo. E aí a guarda fica com o controlador. Isso não quer dizer que vocês vão ter que fazer juntada de nota de empenho, planilha, essas coisas. Não. Porque o fiscal do contrato, ele vai ter a obrigação, toda vez que ocorrer uma liquidação de despesa, fazer juntada da nota de empenho com o comprovante de despesa lá no processo, na controladoria. E também não pode vocês permitirem que os comprovantes de execução dos contratos fiquem em pastas separadas dos processos. Elas devem fazer parte do processo, para comprovar a execução do processo. Senão, daqui a pouco, você tem um processo muito bem feito, muito organizado, e não tem a comprovação da sua execução. Então, é preciso que vocês regulamentem isso também. Comprovante de despesa e movimento contábil. Ora, o movimento contábil são os demonstrativos contábeis que devem ser feitos conforme norma do tribunal, e é fechamento mensal, né? São movimento contábil mensal. Vocês da Câmara, por exemplo, vocês fazem um movimento mensal e remetem à Prefeitura para a consolidação, né? Aquele movimento contábil ele tem que estar sob a guarda do controle interno e disponível no acesso à informação pública, no portal de vocês. Qualquer daqueles documentos pode ter acesso. Bom, feito isso, você já tem um controlador, porque você que controla o portal. Já está fácil. Agora, e as notas de empenhos? Nota de empenho hoje ela é feita uma via só, né, gente? Eletrônica, vocês fazem uma via só e vocês devem digitalizar aqueles documentos, e esse documento se transformado em banco de dados à disposição, né, à disposição de qualquer usuário tenha necessidade. Mas a guarda das notas de empenho devidamente organizadas, elas ficam no controle interno e não na contabilidade. O contador precisa perder esse amor paterno que ele tem com aquele monte de documento. E nem é obrigação do contador estar organizando aquilo, né, gente? Na verdade, a responsabilidade para organizar aqui é a área de tesouraria, porque é ela que paga. Já deveria fazer juntada de toda a documentação, organizar e remeter à contabilidade. Senhor? Olha, a guarda dos documentos para efeito de fiscalização externa é 5 anos. Mas você deve ter uma legislação própria determinando quanto tempo você vai guardar. Eu não estou dizendo que você, controladora, tem que ter ele na sua sala, mas num arquivo organizado e sob sua responsabilidade, né? Então, essa é a ideia. Bom, digitalizadas. Não, elas vão para o portal pelo próprio sistema que você já tem. Né? Não. Se você tiver condições de fazer isso, é mais uma forma. Mas se o cidadão pedir cópia da nota de empenho acompanhada dos comprovantes de despesa, você tem que escanear e mandar para ele. Tá? Lei 12.527. Okay? Bom, controle de combustíveis. Olha, o controle de combustível deve ser feito no setor específico. Controle de frota. Vocês devem ter isso aqui, porque o tribunal exige que vocês enviem esses bancos de dados para eles, ok? Então, vocês não vão ter lá aqueles comprovantes de abastecimento, aqueles cupons no controle interno, não. O que vocês vão ter no controle interno é o relatório que comprove o controle de combustível e controle de manutenção da frota. Isso pode ser gerado por um próprio sistema que vocês possuem lá, de forma integrada. Então, o que vocês devem aferir é como está sendo feito esse controle, né? Há um controle, por exemplo, de consumo de combustível por veículos individualizados? Sim. Por quê? Porque nós estamos com a ideia de apurar custo na administração pública. Se não houver esse controle individualizado pelo veículo, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, vocês devem estar regulamentando isso de forma que esse controle de frota seja bem efetivo e que vá para o controle interno o relatório,
né, que demonstra o consumo e o controle por veículo, inclusive não só o consumo de combustível, mas como também o controle de manutenção. Okay? O inventário geral, olha, é importantíssimo que o controle interno tenha o inventário, porque o inventário ele vai ser confrontado com as demonstrações existentes lá no nosso balanço patrimonial. É a base da informação que vai para o balanço patrimonial e o inventário geral. Então, a área de patrimônio ela vai consolidar os inventários setorizados, né? Esses inventários setorizados. Ao consolidar, essa cópia deve ser remetida à controladoria. E é lá que vocês vão poder aferir a existência dos bens, aonde eles estão, o saldo desses bens, o estado de conservação desses bens, né? Uma série de informações que o inventário. O inventário, ele é um livro de registro. Então, ele tem que ter termo de abertura e termo de encerramento, tá? É uma espécie de livro contábil também. Então, ele tem que estar lá no controle interno, inclusive o da Câmara, tá, Gabriela? Pode falar. Será que eu vou, Gabriela? Se eu lembrar de você, vai ser uma boa lembrança, Gabriela. Eu vou lembrar assim, aquela moça lá do Paraná, ela é Santa Catarina, né? É Paraná? Piraí é Santa Catarina? É Paraná. Aquela moça lá do Paraná que deve me odiar. 10? Vou lembrar de você. Prestação de contas. Mas eu vou lembrar de você, mas eu quero que a Sueli lembre de mim que eu recomendei que se afaste delas. Só isso. Não, pode rasurar não. Prestação de contas. Quando eu falo prestação de contas, eu estou falando de prestação de contas anuais, prestação de contas de convênios, prestação de contas de adiantamentos, prestação de contas de subvenções sociais que são concedidas, né? Então, o controle interno deve emitir parecer sobre essas prestações de contas. É parecer de auditoria, tá, gente? Antes de ser remetido ao órgão conveniente, vocês devem emitir o parecer de prestação de contas. Já as contas anuais é o relatório de controle interno, tá, gente? Com parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela autoridade. No caso de vocês lá, vão ter prestação de contas, óbvio que vão ter prestação de contas, né? E esse relatório vai ter que estar lá. Tá? No caso, vocês são servidoras efetivas. Tem um termo de cessão ao... Estou curioso, tá? Estou curioso. Não. Estou curioso e eu vou até pedir, se for possível, a norma que criou, se você puder me enviar por e-mail para me encomendar. E se eu voltar aqui com um pouquinho de tempo, vou pedir ao Bruno para a gente ir lá visitar vocês. Tá? Sem crítica, só lá vou visitar para ver como é que funciona o negócio, sabe? Porque eu fiquei curioso. Tá? Ótimo. Isso... Se não funcionasse bem, você nem permitiria a minha ida lá, né? Tá, Bruno, está fechado o nosso acordo de lá visitá-los. Vamos avisar antes, porque de repente rola até um café, uma coisa dessa natureza, né? Não é? Não. Tererê não precisa. Cachaçinho, um cafezinho, tá. Oi? Não tem lanche. Não, eu não quero esse tipo de tratamento. Eu quero ser bem atendido, só isso. Não, porque dinheiro público não pode ser, né? Eu não ia tomar, Gabriel. Eu ia dispensar e agradecer. Principalmente se tivesse já uns 3 ou 4 passado a boca ali e tendo demonstrado, né? Não. Bom, arquivos digitais de documentos públicos. Olha, a digitalização de documentos públicos é responsabilidade da controladoria, porque os arquivos digitais têm que ficar sob sua guarda, né? Porque tem aqueles arquivos que vão ser classificados como sigilosos, ou restritos, né? Isso vai ter que ter uma normatização, nós vamos falar aqui a pouco.
Então, vocês devem estar, esses documentos devem obrigatoriamente estar sob a guarda da Controladoria. Inclusive, cabe à Controladoria atestar, né, a validade jurídica desses documentos quando for utilizados para fins de processos judiciais. Tá? A digitalização é uma coisa bem tranquila hoje, né? Não tem como. Bom, feito isso, vocês devem estar pensando, poxa, então nós estamos lá com a necessidade muito grande de ter uma sala enorme para colocar esses documentos todos, né? Um container lá e tal. Gente, olha, a digitalização você consegue eliminar um monte de coisas, né? Caixa de papel, ganha espaço e tudo mais. Então, hoje é bem prático isso aí. Muito bem. Feito isso, olha só, a elaboração e redação dos atos administrativos e legislativos. Eu só chamo a atenção de vocês que o processo legislativo ele é único, tanto na União, Estado, município e Distrito Federal. Está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Bom, então, esses atos nos municípios, é muito triste quando a gente pega alguns atos redigidos, alguns juristas mesmo,